Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando nesta manhã de sábado maravilhosa. Eu venho falar aqui para vocês, obreiros, não é? Assuntos concernentes à nossa organização da igreja, conforme já estabelecemos há muitos dias, não é? Há necessidade agora de colocarmos em prática tudo aquilo que nós vínhamos estudando antes da epidemia, com as aulas, não é, dominical, para os diáconos, para os obreiros. E está chegando a hora hoje de nós colocarmos, não é, em prática tudo isso. Há um chamado do Espírito de Deus sobre a igreja e há necessidade de nós nos compormos, recompormos, não é, para o trabalho do ano de 2022. Então, no domingo nós estaremos separando já alguns irmãos que já vinham fazendo os estudos conosco, aqueles irmãos que se achegaram para nos ajudar a obra do Senhor. E no domingo, na Santa Ceia, nós estaremos fazendo a separação de todos eles, para podermos passarmos, provarmos, como o texto nos diz. Então eu quero falar para você, obreiro, para você que quer, desempenhar, o trabalho na casa do Senhor. Então há condições para isso acontecer. Então eu quero só relembrar vocês, e até hoje à noite, você que está estudando, que estudou conosco nesses dias, você venha poder fazer a tua escolha, Então eu quero relembrar você algumas qualidades que você deve de ter, para poder exercer esta função. E é muito importante isso, irmão. A igreja, quem mais testemunha, da igreja do Senhor, quem mais testemunha de Cristo são os obreiros, É eles que vão exercer uma função para poder manter o grupo, juntos ou não. Os apóstolos lá no livro de Atos, eles fizeram uma escolha. Eles se reuniram e escolheram, homens, para poder fazer a obra, a organização do templo, as obras que deveriam de ser colocadas nas mãos desses homens para poder deixar os apóstolos livres para eles poderem exercer, a função espiritual. Então diz o texto da seguinte forma: os apóstolos foram unânimes quando determinaram a seguinte, com relação ao perfil moral ou as qualidades de caráter indispensáveis para o exercício da função diaconal. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Atos 6, versículo 13. A escolha, irmãos, não poderia ser feita por afinidade, aparência física ou qualquer outra opção, cultural, financeira, mas apenas por critérios morais e espirituais. A primeira qualidade listada aqui é homens de boa reputação. A Bíblia fala que esses homens devem dar um bom testemunho, de sua reputação. Homens que são bem testados. Em outras palavras, o candidato ao diaconato precisa ser referendado pelos outros. Não poderia ter nada que o abonasse, ou seja, sua reputação teria que ser inatacável. Reputação é tudo aquilo que os outros pensam e dizem de nós, Se a pessoa é honesta, se a pessoa é mentirosa, se a pessoa é fofoqueira, se a pessoa tem malícia no coração, se a pessoa tem língua dobre, Então essas são as qualidades básicas que, aqui o Dr. Lucas está relatando para nós no livro de Atos, capítulo 6. A segunda virtude que ele está destacando ali no livro de Atos é essencialmente espiritual, Cheios do Espírito. Pessoas cheias do Espírito, irmãos, são pessoas que necessariamente devem de dar um bom testemunho ou possuir uma boa reputação. Porque o conceito de plenitude do Espírito está absolutamente ligado ao controle que o Espírito de Deus exerce sobre o crente. Não estamos falando de dons, mas frutos do Espírito. Quem é cheio do Espírito é manso, fiel, alegre, temperante e bondoso.
A terceira e última característica relacionada ali no livro de Atos é a característica moral, cheios de sabedoria. Ser sábio é privilégio de poucos. Sabedoria é a capacidade de fazer escolhas e também saber entrar e sair de uma situação. Outras virtudes associadas com a sabedoria são prudência, discernimento, juízo de valor e humildade. Sabedoria é a parte do caráter de Deus, que Ele nos comunica mediante a busca sincera. É preciso sabedoria para lidar com pessoas. Agora nós vimos lá, vamos na carta de Paulo, de 1 Timóteo, onde Paulo está falando de algumas listas que o obreiro, o diaconato deve deter para exercer, não é a função diaconal na igreja do Senhor. Paulo tem uma lista maior de virtudes de caráter, semelhante quanto aos caráteres que os diáconos estavam sendo escolhidos ali no livro de Atos. Ele diz ainda, ele acrescenta, e não sejam inclinados a muito vinho, cobiçosos, de sorte e ganância. Qualquer função visível, como a dos diáconos, exigirá comportamento acima de qualquer suspeita. Bons diáconos correspondem à confiança, expectativa que suas lideranças depositam neles. A primeira qualidade que Paulo está listando aqui no livro de 1 Timóteo é que seja respeitável. A palavra nos diz que deve ser um homem honrável, um homem santificado e um homem acima de qualquer reprovação. Ser honesto, cumpridor de seus deveres sociais, entre outras coisas, faz do diácono uma pessoa de respeito. A segunda qualidade que Paulo fala aqui no livro de Atos, capítulo 2, que é indispensável para os diáconos. A visão é que o homem tenha uma só palavra. Muitos deixam a desejar em relação de possuírem uma língua solta, ou seja, falar demais, não é? Falar da vida dos outros, falar do seu pastor, estar, em vez de fazer a obra andar para frente, puxa para trás, não é? Essa é uma característica indesejável em qualquer cristão, quanto mais num homem que vai exercer uma função ministerial dentro do corpo da igreja. Essa pessoa deve de ter uma só palavra. Essas situações devem fugir da sua presença, não é? Então, uma pessoa de língua dupla fala que a palavra é contador de história, não é? Trazendo para nós a ideia de fofoca. Pode ser inconsistente naquilo que diz. Pensa dizer uma coisa e faz outra. Ou dizer uma coisa para uma pessoa e não fazer. Ou seja, não é trazer confusão dentro do grupo. A terceira virtude de caráter na lista de Paulo são que não devem ser inclinados a bebidas fortes. Está aqui um autocontrole na ingestão de bebidas embriagantes. Na carta de Tito, Paulo fala do perigo real da escravidão. Para quem faz esse uso constante dessa bebida, é um homem inconstante. Por último, Paulo determina o seguinte, que há a qualidade de não ser cobiçoso e de sorte e ganância. A Bíblia aqui diz que bons diáconos são bem resolvidos em questão de suas questões ligadas a financeiro, dinheiro e situações ligadas a não avareza ou apegado ao dinheiro. Acã, lá no livro de Josué, diz que a pessoa que vem à mente com modelo de cobiça, uma boa maneira de repudiar a cobiça é ser dizimista, fiel e ofertante. Aqui, onde reside também um dos maiores problemas, não é do homem. Há pessoas que estão sonegando, não é? E isso eu chamo a atenção de você, obreiro, diácono do Senhor, não é? Pessoas que não devem de fazer isso, sonegar a Deus. Irmãos, você pensa que você vai trazer para mim um dízimo, não é? Você vai depositar a mim, eu vou tê-lo como verdadeiro, porque eu não vou sair atrás do quanto você ganha, não é? Vou tê-lo como verdadeiro, eu vou orar como verdadeiro.
já está sendo aí, trazendo aí um grande problema para você. Você está induzindo a tua liderança a orar como se fosse verdadeiro quando não é. Quando você ganha, não é? Você está aqui vivendo este produto da avareza no teu coração. Então, um bom diácono não deve de ter isso. Um bom diácono deve de exercer, não é, fazer o seu trabalho para o Senhor, com um coração limpo e tranquilo. Portanto, são problemas primários que o apóstolo Paulo trata aqui com um homem que vai servir a casa do Senhor. Eu quero convidar você, não é, se você está aprisionado em qualquer questão dessa, nesse período, não é que nós estaremos fazendo a escolha de você, nós estaremos empenhando a nossa palavra, nós estamos empenhando a nossa confiança em você, para que você venha desempenhar a obra do Senhor. Portanto, qualquer tipo de desapontamento não será somente para a igreja, não será somente para a tua liderança, mas será para a igreja do Senhor. Portanto, irmãos, você que vai pegar esse cajado, você que vai receber esta separação, pense bem, não é? Analise bem. Nós temos muitas coisas nesta caminhada desse período de prova que você vai passar. E nesse período temos muita coisa para abandonar. Queridos, domingo estaremos separando alguns irmãos. E que Deus venha abençoar. Que Deus venha abençoar a sua igreja. Que Deus venha te abençoar, você que estará sendo separado para a obra do Senhor. Quero crer que ao final da provação, todos sejam, não é, agraciados. Todos venham passar o período de prova. É bem verdade que na escolha, não é que nós vamos fazer, não é, nós ainda corremos o risco de muitos não chegarem, não é, até o final da prova. Mas isso quem vai decidir? Essa história é você e Deus, não é nós. Nós vamos levar você a essa condição de ter a proeminência, de ter, irmãos, receber, irmãos, esse pedido. Isso é uma honra, não é? Para você não exercer o trabalho no Senhor. Portanto, desempenhe o teu trabalho dignamente. Portanto, seja esses homens que estão listados aqui nesse estudo. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo, obreiro, que estará sendo separado. Não é? Nós temos uma visão, não é completa. Nós ouvimos, não é, situações, não é, que recorrem durante o nosso grupo. Não é? Então nós temos ouvidos que ouvem, não é? Nós temos 2 ouvidos que ouvem e nós queremos, logicamente, que você passe nesta prova. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Glorificado na tua vida. Portanto, é necessário você estar nas reuniões, é necessário você estar nos cultos, é necessário você estar participante ativo no grupo, não é? Irmãos, é óbvio, não é? É óbvio. Nós queríamos separar mais pessoas para estar no trabalho, mas vimos a dificuldade dos irmãos estarem nos cultos. Vimos a dificuldade dos irmãos, não é, estarem falando a mesma linguagem, não é, pastoral. E isso causa muita dificuldade para nós pensarmos em qualquer outra situação de fazê-los usos como diácono. É necessário que o homem, quando seja escolhido, ele tenha os requisitos mínimos básicos, não é, para estar exercendo a obra do Senhor. Tenho visto, irmãos, muitos irmãos que têm a vontade, não é, de fazerem alguma coisa na igreja do Senhor, porém são displicentes, não participam das reuniões, não participam das orações, não participam dos cultos, não participam de atividades da igreja. Não tem como, não é, nós usarmos. Só podemos usar aqueles que estão inseridos dentro do grupo. Só poderemos usar aqueles que estão inseridos dentro do grupo, aqueles que têm interesse e aqueles que desejam. Nós percebemos isso na vida das pessoas. Então, infelizmente, eu gostaria de trazer mais pessoas, não é, para fazer parte desse grupo. Mas ainda vamos ter que deixar
passar ainda um tempo mais para vermos qual vai ser o caminho, qual vai ser a caminhada dentro do grupo. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus seja contigo, que Deus venha te honrar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesta manhã eu te peço, Senhor, graça, te peço, Senhor, sabedoria, discernimento. Logo mais, ó Senhor, estaremos reunidos, não é? A liderança da igreja, para deliberar sobre esses nomes, para deliberar sobre essas pessoas, e que o teu nome seja glorificado. Temos algumas questões a acertar nas suas vidas, no decorrer desta separação, no decorrer desta aprovação, mas nós vamos ajudá-los e vamos fazer de tudo para que eles possam passar esse momento de prova espiritual que Deus quer fazer nas suas vidas. Deus te abençoe, Deus te dê um grande dia, em nome de Jesus.